Olá, meus queridos! Hoje eu vim aqui fazer um vídeo um pouquinho diferente. Eu vou fazer um depoimento contando para vocês sobre a minha formação de terapeuta e explicar para vocês o que é o Instituto Avalon, que eu sempre falo tanto no Facebook, aqui nos vídeos. Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como é a formação de terapeuta lá no Instituto Avalon. Bom, quem conhece o Instituto Avalon sabe que a gente poderia ficar aqui horas e horas e dias conversando sobre esse espaço maravilhoso que eu sou muito suspeita em falar de lá, mas eu indico para todas as pessoas. Como que foi o curso que eu fiz, né, de terapeuta? Porque hoje, na verdade, a gente encontra cursos sobre os florais de Bach, cursos online, cursos em todos os países quase do mundo, né? Mas por que que eu indico o curso do Instituto Avalon? Primeiro, porque obviamente foi lá que eu me formei, então eu tenho todo o carinho e toda a sabedoria que eu tenho dos florais de Bach foi lá que eu aprendi. Então, assim, a gente precisa diferenciar qual é a diferença de cada escola que vai ensinar os florais para vocês e qual é o seu objetivo. Então, assim, curso online, curso em várias cidades do mundo a gente encontra. Só que qual é o seu objetivo? É saber sobre os florais de Bach, conhecer a história do Dr. Bach, ou você quer se formar como terapeuta? Muitas pessoas querem fazer o curso simplesmente para aprender um pouquinho mais sobre os florais. Então, com isso, a gente faz num curso de fim de semana, ou então comprando os livros do Dr. Bach, ou então vários outros livros de autores que realmente levam ao pé da letra tudo que o Dr. Bach deixou. A gente consegue todas essas informações. No meu site mesmo, lá, hojeeumesinto.com, tem um menu específico Florais de Bach, e lá eu também deixei específico a descrição de cada uma das essências. Então, assim, para conhecer o trabalho do Dr. Bach, para entender o que são os florais, como eles funcionam, isso a gente consegue em várias escolas, a gente consegue em vários livros. Mas o Instituto Avalon oferece uma formação de um pouco mais de um ano, são 13 meses de formação. As aulas são um sábado por mês, é o dia todo de aula. No Instituto a gente tem que fazer estágio para poder ter a formação, para poder ter o diploma. Então, assim, você não vai aprender só sobre os florais de Bach no Instituto Avalon, você vai se formar como terapeuta. Contando rapidinho um pouquinho da minha história, antes de ser terapeuta, eu era professora, e antes de tudo isso, de pensar em ser terapeuta, eu fui paciente. Então, assim, eu tinha, claro, como todos nós, né, várias questões a serem trabalhadas na minha personalidade. Eu era uma pessoa muito tímida, eu era uma pessoa que, nossa, eu tinha uma Adriana dentro de mim que queria fazer e acontecer, explorar o mundo, só que tinha alguma coisa que me bloqueava, eu não conseguia ser quem eu realmente gostaria de ser, enfim. E eu fiz terapia com a Célia, que é uma das professoras do curso de terapia de floral. E, enfim, né, a Célia, vários dos meus pacientes e vários dos meus amigos que moram em São Paulo são pacientes da Célia também. Então todo mundo fala para mim, Adriana, ela é um anjo, meu Deus, como eu adoro. Eu não vejo a hora de chegar o dia da consulta para passar com a Célia. Todo mundo tem a mesma sensação que eu também tenho, que ela é minha terapeuta até hoje. Então, assim, eu, graças a Célia, graças ao trabalho incrível dela e graças aos florais de Bach, eu consegui ser a pessoa que eu sempre desejei ser. Então, eu fiquei apaixonada pelas gotinhas mágicas. Eu brinco, eu falo que os florais são as gotinhas mágicas. Então, eu me apaixonei por eles. Eu falei, meu Deus do céu, essas gotinhas fizeram um milagre na minha vida. Então, por que não espalhar isso pelo mundo, né? E a Célia sempre falou, eu era professora, e a Célia sempre falou para mim, Adriana, você tem tudo para ser terapeuta. Eu ficava pensando, ai, será? Será? Enfim. Aí eu resolvi, né, fazer a formação de terapeuta e realmente foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Eu amava ser professora, eu sempre gostei de ser educadora, só que há 4 anos eu moro aqui no Canadá e, enfim, quando eu estava no Brasil há 4 anos atrás, eu trabalhava como professora durante a semana e de final de semana ou às vezes à noite eu atendia um paciente aqui, atendia outro paciente ali. E eu ficava pensando, bom, é maravilhoso ser terapeuta, né? Mas aí eu não entendia muito bem como que eu ia fazer isso, como que eu não ia. E lá no Avalon eles ensinam tudo isso pra gente durante a formação. Então, hoje, aqui no Canadá, o meu diploma do Instituto Avalon foi reconhecido pela ANQ, que é a Associação de Naturotherapeutes do Quebec. Então, a gente tem, aqui eu moro aqui no Quebec, né, que é a parte francesa do Canadá, e aqui eles são muito exigentes com relação à área da saúde.
E o terapeuta floral é considerado como um naturoterapeuta aqui no Quebec. Enfim, eles têm uma exigência mínima de horas de formação para você poder ter o seu diploma aceito e poder fornecer recibos, enfim, para você ter realmente um trabalho regulamentado como terapeuta floral aqui no Canadá. E o diploma do Instituto Avalon, pelo menos de todas as escolas que eu conheço que oferecem curso de formação de terapeuta na área dos florais de Bach, é a única escola que eu conheço que o diploma seria aceito aqui no Canadá. Então, a gente precisa de um mínimo de horas e o Avalon, eles dão esse mínimo de horas, o currículo, as matérias, tudo que a gente aprende, tudo isso foi reconhecido aqui no Canadá. Então, por isso que, se você está pensando em ser terapeuta, em ter uma nova carreira, ou se especializar em florais de Bach, se você já tem uma carreira de terapeuta, eu indico 1000 vezes o curso do Instituto Avalon, porque foi lá que eu me curei. Fui lá que eu aprendi a ser terapeuta, fui lá que eu me apaixonei pelos florais de Bach. O professor Sergi, que é o nosso querido mestre, ele ensina pra gente toda a alquimia de ser terapeuta, então ele não explica só o arroz com feijão que a gente aprende por aí. Ele realmente, você vê a paixão pelo Dr. Bach, pelos florais de Bach e tudo, todo o talento maravilhoso que o professor Sergi tem, ele passa tudo isso pra gente, ele não guarda pra ele, como infelizmente alguns profissionais da área fazem, ele passa tudo pra gente, ele faz muitas pesquisas, coisas que a gente não acha em livro nenhum, o professor Sergi passa pra gente, todas essas informações na formação. Então, eu lembro até hoje da minha primeira aula, eu ficava rezando para chegar logo sábado que eu ia ter o curso de terapeuta, que era maravilhoso, ficar lá com a turma, trocando e fazendo experiência. A gente faz experiência com a gente mesmo para poder ser terapeuta, então assim, era genial. E eu lembro que na minha primeira aula, a primeira coisa que o professor Sergi explicou foi: um terapeuta, a primeira coisa que um terapeuta precisa ter para poder ser terapeuta é a gente precisa não julgar o outro. Isso para mim ficou assim marcado até hoje, porque com certeza para você ser um terapeuta, você jamais você pode julgar o outro. O que a pessoa vem te falar, você não pode se colocar no lugar dela e falar: "Ah, se ela tá falando isso, eu acho que ela tá sentindo isso por causa disso". Não, de jeito nenhum. Cada pessoa é única, é especial e ela merece todo o seu amor, todo o seu carinho, toda a sua atenção como profissional. E como um profissional dessa área, a gente não pode jamais julgar o outro. A gente está lá para ouvir e para acolher e, obviamente, para orientar, mas jamais para julgar. Então, meus queridos, fica aqui a minha dica. Eu falei para vocês que eu passaria dias e dias e dias falando do Instituto Avalon. Todos os meus pacientes, eu trabalho aqui no Canadá como terapeuta, mas eu trabalho como terapeuta online. Então, hoje eu tenho o trabalho dos meus sonhos. Eu trabalho em casa, eu atendo os meus pacientes que moram aqui no Canadá, que moram no Brasil, enfim, eu tenho paciente da Inglaterra, da Nova Zelândia, da Itália, de vários países, e foi a formação do Instituto Avalon que me proporcionou fazer esse trabalho legalmente, né? E enfim, então é isso que eu gostaria de passar para vocês, que realmente a formação do Instituto Avalon é muito completa, a energia do local é maravilhosa. Os meus pacientes que moram em São Paulo fazem os florais lá com eles, então eu atendo os pacientes online, mas na hora de preparar os florais eu só confio no Instituto Avalon para fazer os florais de Bach, enfim, e lá eles oferecem palestras, cursos, workshops, atendimento também, como eu disse, a Célia é minha terapeuta, o Sergi também atende como terapeuta, eles têm várias outras linhas, homeopatia, iridologia, massagem, enfim, 1 bilhão de coisas maravilhosas que só quem já entrou naquele lugar que é cheio de amor, de energia positiva, sabe que quer fazer um curso atrás do outro, ninguém quer sair mais lá de dentro do Instituto Avalon. Então é isso, meus queridos. Fica aqui o meu depoimento para quem quiser conhecer melhor em detalhes o site do Instituto Avalon, www.institutoavalon.com.br. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre como eu consegui, né, vir para o Canadá e trabalhar como terapeuta floral, como assim, Adriana? É possível pagar as contas e ser feliz como terapeuta floral? Sim, eu te garanto. É muito, muito, muito possível. Até porque você aprende a ser administrador, recepcionista, secretária, tudo isso no curso de formação de terapeuta, porque você não aprende só sobre os florais de Bach, você aprende uma profissão no curso de formação de terapeutas lá no Instituto Avalon. Então, se você quiser bater um papinho comigo, me escreve no contato @hojeeumesinto.com ou dá uma olhadinha lá no meu site www.hojeeumesinto.com. Se eu puder te ajudar de alguma maneira, vai ser um prazer. Então é isso, meus queridos, fica o recado de hoje. Um beijão e até a próxima.